Caso que eu falei pra vocês, as pessoas se arrumarem pra assistir televisão, ou assistam trecho também pra colocar no vídeo, Mundo da Lua, vocês lembram? Mundo da Lua, Lucas Silva. Né? Lembra da empregada? Começava com o rádio? É mesmo, tinha o rádio na cozinha. Tinha o rádio na cozinha, mas o rádio não respondia. Boa noite, Ney! Tá iniciando mais um programa Ney Nunes. Hoje é uma noite muito especial. De certo que é. Hoje é o aniversário do Lucas. É, e como fazemos todos os dias a esta hora, vamos dar os nossos votos de felicidade a todos os aniversariantes. É um dia especial para quem está completando mais um ano de vida, não é mesmo? E ela só, nossa, seu... Eu não lembro qual é o nome do radialista. E isso é exemplo de interação. Mas a interação não rola por quê? Porque o rádio não responde. A pessoa pode se identificar, né? Ali é o processo de comunidade, que eu falei que eu vou explicar depois para vocês. A identificação é assim, é você ter pedaços que o outro apresenta, que você gostaria de ter, ou você tem, e você segue a vida com ele. Por isso que eu falei, agora vamos amarrar, já que você falou isso aí. Eu falei que a interatividade é boa porque você consegue dialogar. Agora é ruim porque quando o diálogo rola, talvez a pessoa que esteja dialogando vai só dar informações que você queira ouvir. Por exemplo, sabe aquelas pessoas chatas em sala de aula que você está falando as coisas e ela fala assim, professor, ô meu pai, ele já teve essa citação. Ela transforma a situação que é uma explicação em algo que agrade a ela. Então, esse é o processo de identificação, fazer com que a situação, o turno é o momento da conversa, seja exclusivamente para ela. E quando não dá atenção, algumas pessoas ficam conversando, outras pegam o celular, até devido a esse grau de tensão que nós temos, de excesso de informação, e aí também fica para um outro bate-papo a noção de tempo. Hoje a gente não gasta mais meses com distância, a gente leva 15 minutos para ir para a escola. Putz, eu perdi 15 minutos. Eu fiquei na Dutra 2 horas, né, seu Douglas? 2 horas na Dutra. Ao invés de aproveitar esse tempo, não, a gente mede o tempo por cronologia. Tá? Só para fechar isso daí, tá claro? Então, e aí esse é o processo de interatividade. Depois o Lucas Silva, ele utiliza um objeto que ele utiliza a imaginação de uma forma muito bonita, qualquer. O gravador. Aí retoma tudo que a gente falou nesse bate-papo de hoje. Que é a ideia do gravador, ou seja, você grava analogicamente porque você reproduz uma realidade. E depois você reproduz essa realidade diversas vezes. Por meio do fio, da fita. Mas óbvio que a emoção vai ser diferente. É só assistir um filme 2 vezes. A não ser que você utilize aquela coisa emocional. Eu vou assistir um filme observando todas as coisas. Tá claro? Batman já assistiu Neguinhos 4 vezes. Por quê? Sei lá, ele é muito... O filme mais longo que eu já assisti, mas é um filme que... O que é louco? O carro lá... Não, a viagem que ele faz. Qual que é? Eu não lembro a história. Conta a história. Vocês lembram? Eu não lembro. Assisti assim, tinha o Coringa, né, que personagem, todo mundo deve conhecer. Ô, gente fina, agora não lá na minha casa. E aí é legal porque o filme mostra situações que você nunca esperava que fosse acontecer. No começo do filme, a ação de 4 bandidos que estavam roubar um banco. Engraçado que assim, o quarto fazia a união com o terceiro, entre aspas, e o primeiro com o segundo. Posso dar um break aqui? Pode. Você já ouviu falar de uma historinha chamada Os Três Mosqueteiros? Não. Não? Não, eu já ouvi, já sei quem é, mas a história nunca. Não, é uma história de 3 mosqueteiros que defendiam o rei e não havia mais vaga para eles. Havia um quarto que conseguiu salvar o rei e por consequência ele se torna o quarto mosqueteiro. Daí tem uma história lá envolvida que envolve a filha e o quarto mosqueteiro salva, blá 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 blá. E salvam o rei. Quantas pessoas tem aí? 3, daí você falou que tem uma quarta, que é juntada com a terceira. Noção de intertextualidade, volta dos 3 mosqueteiros que estão salvando, ou melhor dizendo, estão defendendo uma ideia. A ideia é de ser ladrão. Continua. Não, então, aí eu, quando eu tava falando no quarto, junto com o terceiro, primeiro com o segundo. O que acontece? O primeiro e o quarto haviam combinado uma coisa. Quando eles executassem a ação juntamente com o seu parceiro, um matava o outro. Nossa, da hora. Em compensação, o terceiro também combinou. Tô aqui com o chefe do quarto. Exatamente. O que aconteceu? Na história sobrou um. Esse era o Coringa. Ah, justiça.
esse terceiro, ele se passava por... Estava junto, que era que nem eles, mas na verdade ele era o chefe e estava ali monitorando. Sem que ele soubesse. Isso não é o Cavaleiro das Trevas? Ah, essa Sim, não é o Begins. Ele falou Cavaleiro... teve Begins, né? O Begins eu nem assisti. Por exemplo, tem um filme legal que se chama O Que Você Faria, que é a história de 10 pessoas que são selecionadas, é um filme espanhol. Puta, a gente poderia fazer só uma rodada de filmes, né? Puta merda. Em que 10 pessoas são colocadas dentro de um lugar e elas vão competindo entre si naquele lugar para conseguir a vaga de trabalho. E vai sendo eliminada a cada prova uma das pessoas. Até que chega um momento que elas têm que unir-se entre si para destruir o outro, unir entre si para destruir o colega. Até que chega no momento que eles descobrem que um dos caras é o headhunter, né, o empregador, e um deles acaba tendo relação sexual com o outro, uma mulher com um homem. E aí sai um dos vencedores, né? Mas assim, mostrando como você precisa digladiar ou fingir aquilo que você não é para ganhar alguma coisa. A ideia, desculpa pelo termo, vai entrar no vídeo, mas não tem problema. A ideia é de se fingir de morto para comer o foreves ou o coveiro. Tá certo? Se o coveiro for bom, manda ver. Se não, o máximo que vai ter é uma pasada na cara. Tá claro? Vai, continua. E o que tem dentro do filme? Não, então, essa coisa, eu nunca esperava isso de um grupo. Um matar o outro pra... Por exemplo, no Carandiru. Você esperava que na cena que os três voltam, após um assalto à joalheria, eu nunca esperava que o gordão ia matar o cara porque ele tava com a mão escondida. O gordão pensou que ele tava com uma arma. Aí você fica... Ele não fez isso, essa questão que eu achei legal. Ele não fez isso porque ele não supriu a sua hipótese, que é um processo de leitura. Você cria hipóteses para você interpretar o mundo do seu jeito. E o grande lance da vida é sempre quebrar a esperança, mas não a esperança no sentido de fé, a esperança no sentido daquilo que você espera. E acho que eu fui fechando com algumas coisas de interatividade, fica essa coisa de círculo vicioso. Toda vez o cara, telespectador, fica esperando algo que o agrade. E às vezes não. Por que novela, final de novela às vezes é chato? Porque não agradou a sua expectativa. Ou seja, o autor tem que ser muito macho para escrever uma história tipo... Que no geral sempre morre o bandido, o mocinho sai meio lesado, mas sai. Daí aparece assim, 3 meses depois. Que é a normatização padrão. Tá? Eu não lembro de alguma novela que a coisa tenha sido assim... exagerada. Embora eu não assista a novela, mas dá para acompanhar os finais porque as pessoas fofocam entre elas. Aliás, é um processo de comunicação, saber o que aconteceu na novela. É uma mídia interativa? É, mas depois que você assistiu a novela. Ou não. Tá? Ok. Alguma dúvida? Vamos às nossas perguntas? Era produção, se a gente produz ou se a gente forma. Tá claro que nós da TV produzimos e informamos. Que arrogância! Não precisamos os dois. Não, tá claro, no nosso canal mesmo tem vários vídeos informativos. Certo, se aproxima só um pouco perto do Mac aí, porque senão talvez o áudio saia ruim, né? Tá. E com os nossos vídeos, nós estamos produzindo. Até agora a gente está produzindo. Eu adquiri hoje um conhecimento que eu não sabia. Ou seja, o Bruno produziu, o Douglas vai produzir a ata, Também. Gabriel, desculpa, e pessoas, ao ver essa ata, vão ser informadas. Então, ou seja, fica o círculo, produção, informação. Beleza. Luana, e aí, você? O que você acha? Bom, ainda tá um pouco pago. Pra você, né? Pro seu instrumento de pesquisa? Mas você já entendeu alguns percursos que a televisão tem e os instrumentos de comunicação. Você compõe? O que você compõe? Mais relacionado ao meio ambiente. Como assim, meio ambiente? Eu vim aqui do mar para contar. Eu vim para o rio poder nadar. É assim? O que você vai? Esses temas ambientais mesmo, o consumo da água, né? Ah, sério? Seria até bacana. Dá uma palhinha. Dá uma palhinha. Doce. Vamos lá pegar lá então. Você quer com instrumento ou sem instrumento? A capela ou a violão? Acho que é bom, porque... Vai, fica à vontade. E relacionado ao meio ambiente, amor também, né? Mais românticas também. E fugindo um pouco do comum, que os outros compõem, é sobre ufologia. Então,